O Rui Açaí vai ser técnico do Chile, o Carpegiani foi apresentado, a torcida quer saber de reforços e no meio de tudo isso vale a pena lembrar que hoje, quarta-feira, às 18 horas, lá no Paraguai, na sede da Conmebol, acontece a primeira audiência do Flamengo com a Conmebol por conta daquele caso horroroso, daquele caso lamentável que aconteceu na Sul-Americana. A partir de hoje a gente começa a ter um norte sobre o que pode vir de punição para o Flamengo. Vai jogar fora do Rio? Vai jogar sem torcida? Joga fora com torcida? Joga fora sem torcida? A gente não sabe, mas hoje você acompanha ao longo da programação do Fox Sports todos os detalhes. Às 18 horas, às 6 da tarde, a primeira audiência do Flamengo lá no Paraguai, na Conmebol, na sede da Conmebol. Olha, notícia importante, hein? Notícia importante. Então a gente vai ter essa repercussão ainda hoje aqui no Fox Sports. Vamos seguir falando do Flamengo, então. Vamos acionar aqui o F5, vamos apertar o F5. Boa. E atualizar as informações do Rubro Negro, que ontem apresentou o Paulo César Carpegiani. E a gente já imagina, né, João Venturi, que o Carpegiani hoje já vai arregaçar as mangas e vai começar o trabalho aí no CT do Flamengo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox, João Venturi. Grande Calheiros, bom dia pra você, bom dia a todos. Dá pra gente dizer que hoje é o primeiro dia de trabalho do Carpegiani, efetivamente como técnico do Flamengo, né? Mas a gente lembra que ele primeiramente recebeu o convite para ser um coordenador técnico e já vinha trabalhando com o Rodrigo Caetano, já vinha trabalhando também com o presidente Eduardo Bandeira de Mello, com os homens que comandam o futebol do Flamengo, estudando quem deve chegar e quem deve sair para a temporada 2018. Mas claro, efetivamente como técnico, hoje é o primeiro dia de Paulo César Carpegiani nesse retorno ao Flamengo, né? A última vez que ele comandou a equipe foi em 2000, então 18 anos depois ele volta para aquilo que ele considera a casa dele, onde ele conquistou os maiores títulos da carreira, título mundial em 1981 e também o brasileiro em 1982. Está acontecendo atividade aqui no CT neste momento, a atividade começou por volta de 9h30 da manhã, mas apenas atletas da base, atletas que estão voltando ao clube depois de terem sido emprestados por outros clubes do Brasil. O time principal do Flamengo, aqueles jogadores que devem entrar em campo nos principais compromissos do ano, esses jogadores se representam aqui só no sábado. E aí, quando a imprensa vai ter acesso pela primeira vez, se a gente não contar ontem, né, porque ontem a apresentação do Carpegiani também foi aqui no Ninho do Urubu, mas a primeira vez que a gente vai poder ver os jogadores em campo, trabalhando, já se preparando para a temporada 2018. Vai ser um tempo muito curto, porque a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca já é no dia 17 de janeiro contra o Volta Redonda, jogo fora de casa. Então, para essa partida, muito provavelmente, o Flamengo deve ir com uma equipe alternativa, apostando muito mais na garotada da base. E ainda ontem, durante a apresentação do Carpegiani, o diretor executivo Rodrigo Caetano falou sobre isso. O Flamengo deve ir ao mercado buscar 3 ou 4 reforços. São reforços pontuais. Deve sair mais jogador do que chegar ao Flamengo para a temporada 2018. Muito se passa pelo caixa curto que o Flamengo vai ter esse ano. Cerca de 10 milhões de reais é o que o Flamengo precisa, que o Flamengo vai ter à disposição para se reforçar para a temporada, mas principalmente se livrar, se a gente pode usar essa expressão, de alguns jogadores, emprestar ou vender outros jogadores para diminuir a folha salarial. Hoje bastante alta, também em torno de 10 milhões de reais, o Flamengo tenta enxugar um pouco esse valor. O primeiro nome a sair foi o Márcio Araújo, já está oficializado como reforço da Chapecoense. O próximo nome que começou a ser ventilado com mais força nessa quarta-feira, trata-se do argentino Mancoejo. Mais cedo, vocês falavam até com o repórter Diego Bertozzi sobre o interesse da Raposa no argentino, e isso está muito perto de acontecer. O Mancoejo, que chegou ao Flamengo em 2016, teve algumas chances com o técnico Muricy Ramalho, depois perdeu bastante espaço com o técnico Zé Ricardo, e aí com a chegada de Everton Ribeiro, já tinha o Diego no meio-campo, com grande evolução do Lucas Paquetá também, principalmente na reta final da última temporada, o Mancoejo perdeu bastante espaço no time principal do Flamengo. É um grande jogador, tem tido, nas vezes que teve oportunidade, correspondeu em algumas, em outras decepcionou, mas o fato é que ele também conviveu com bastante lesões. Isso atrapalhou a sequência de jogos do Mancoejo com
a camisa do Flamengo. No Cruzeiro, ele teria mais espaço. Mas outro assunto, outro ponto que também pega é que o Flamengo tenta pelo menos recuperar o investimento feito no jogador. Na época, o Flamengo contratou o Mancoejo junto ao Independiente, pagou cerca de 3 milhões de dólares. Mas esse valor foi parcelado. O Flamengo ainda deve cerca de 2 milhões de reais ao clube argentino, precisa quitar essa parcela e negocia com o Cruzeiro como fazer para acertar essa dívida com o clube argentino. Se o Cruzeiro herda essa dívida, se paga o Flamengo um restante de um valor aí que os clubes negociam. Então é o imbróglio que está acontecendo, mas o Mancoejo, diante desse cenário que ele vê no Flamengo, por muita competitividade no meio-campo, ele provavelmente terá menos espaço ainda do que teve em 2017. Para ele, seria muito interessante procurar um outro clube e o Cruzeiro surge como uma possibilidade. O Independiente, o retorno ao Independiente também não está descartado. O Mancoejo é torcedor do Independiente, toda a família dele se identifica muito com o clube argentino, e então ele também vê com bons olhos essa volta à Argentina. O Mancoejo, por enquanto, é a bola da vez, o segundo jogador que pode deixar o Flamengo. Há ainda outros nomes que estão sendo ventilados por aqui, caso do Gabriel, caso do goleiro Muralha, tem também o Rafael Vaz, enfim, alguns jogadores que também devem deixar a Gávea nesta temporada 2018. O Flamengo se movimenta nos bastidores. Há cerca de 10 dias, mais ou menos, foi divulgada uma lista com 9 jogadores, inclusive 10 jogadores, inclusive o Márcio Araújo estava nessa lista, de jogadores que estavam sendo reemprestados a outros clubes ou estavam sendo vendidos, né, já de forma definitiva com outros clubes. E por aqui também se espera agora a chegada de reforços. A gente falou do Carpegiani, que ele trabalha como técnico hoje, mas como coordenador já vinha observando algumas peças para reposição em 2018. O Wallace é um nome muito falado no Flamengo, né? Precisa de um jogador para o meio-campo, até porque com a saída do Márcio Araújo, uma possível saída do Rômulo também, mais um volante, abriria espaço nesse meio-campo. O Flamengo busca uma peça de reposição, sem contar o centroavante. Essa foto que ganhou as redes sociais com Adriano Imperador e com Wagner Love sacudiu a torcida rubro-negra já desde cedo. A gente lembra que essa parceria Império do Amor fez algum sucesso em 2010, né? Depois que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, eles chegaram a disputar a Libertadores juntos, fizeram uma boa parceria, mas logo essa parceria se rompeu. Em 2012, o Wagner Love acabou saindo do Flamengo logo no primeiro ano da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, né? Quando o Bandeira de Mello assumiu o Flamengo, precisava cortar gastos, e o Bandeira dizia isso: vamos ter que sentir na pele justamente essa redução de custos. O Flamengo começava a ordenar a casa, e o Wagner Love naquela situação se mostrou bastante chateado, teve que voltar para o exterior, para a Rússia, se eu não me engano era o clube dele, e o Flamengo, enfim, se desfez do seu principal jogador naquela época, mas agora vê com bons olhos a chance de trazer o Wagner Love de volta. Ele que é flamenguista declarado, tem uma identificação muito grande com o Flamengo, um apelo muito grande da torcida, quem sabe poderia ser o nome para frente, esse centroavante que a diretoria busca. O Adriano, como vocês falaram há pouco, o Flamengo abre as portas para ele se recuperar. Toda a parte de fisiologia, fisioterapia, de médicos, enfim, tudo isso o Flamengo se coloca à disposição, mas um fator fundamental para que o Adriano aceite voltar ao Flamengo é que ele possa bater um papo com os psicólogos do Flamengo. É isso que a diretoria do Flamengo tenta convencer o jogador de que ele precisa tentar se... Não dá pra gente dizer que é um problema, né, uma doença, mas tentar convencer o Adriano de que pode melhorar também nesse aspecto e aí ter condições de voltar a ser um atleta de alto rendimento para, quem sabe, reforçar o Flamengo na temporada 2018. Calheiros, Lívia. Legal, valeu, João Ventura.